Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Max, sou professor de Geografia e hoje a gente vai falar sobre sistemas econômicos, vamos lá? Bom, turma, como eu disse, a gente vai entrar num tema muito importante que são os sistemas econômicos, onde a gente vai falar sobre capitalismo e socialismo, suas origens, suas práticas econômicas e comerciais, suas características políticas, sociais e suas diversas fases e como foi suas formas de atuação ao longo da história e suas principais diferenças. Bom, primeiramente a gente vai falar sobre capitalismo. O sistema capitalista é um sistema basicamente onde predomina a propriedade privada dos meios de produção e a busca constante por lucro e pela acumulação do capital. Esse sistema, ao longo de sua história, ele passa por três principais fases: capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro, que representam sua trajetória e evolução de suas práticas políticas e econômicas cada vez mais eficazes na obtenção de lucro. A base do sistema capitalista é a divisão da sociedade em classes. De um lado, nós temos a burguesia, que são os proprietários dos meios de produção, os grandes capitalistas, que exploram a classe operária em busca do lucro e da acumulação do capital. E do outro, nós temos o proletariado, que são os operários, os trabalhadores assalariados que vendem a sua força de trabalho como mercadoria. Isso é fundamental para a gente entender o capitalismo. No capitalismo, tudo vira mercadoria. O proletário, que nada tem, ele apenas sua força de trabalho, ele vende ela para obter sobrevivência. O capitalista, que detém os meios de produção, explora essa classe operária para obter o lucro em cima da sua força de trabalho. Bom, vamos falar sobre as origens do capitalismo. Ele surge a partir de um processo lento, longo e gradual que se inicia na Baixa Idade Média, com a formação de pequenos centros comerciais que ficaram conhecidos como burgos. Antes de entrar no capitalismo em si, é importante a gente entender o sistema feudal e como ele funcionava. Ele tinha por base econômica uma economia agrária de subsistência, um trabalho de característica servil e, como fonte econômica, o escambo, que eram as trocas de recursos ou de serviços. Com o crescimento desses burgos, o sistema feudal entrou em declínio, onde o principal marco dessa transição do feudalismo para o capitalismo foram as grandes navegações europeias, que foram as expedições marítimas pelo Mar Desconhecido, que acarretou na descoberta de novas terras, como a América e, consequentemente, o Brasil, que deu origem ao sistema colonial. Nesse contexto surge o capitalismo comercial, que se inicia no século XV e vai até o século XVIII. O capitalismo comercial, ou mercantilismo, capitalismo mercantil, ele ficou marcado pela expansão marítima comercial e colonial, tendo como principal base econômica o mercantilismo, que visava justamente o fortalecimento do Estado e o enriquecimento da burguesia. Para esse sistema, a forma de se obter riquezas e poder político era através da exportação de produtos e do metalismo. O metalismo é nada mais que o acúmulo de moedas de metais preciosos dentro do país. O principal impacto dessa fase do capitalismo para o espaço geográfico, além das descobertas de novas terras, novos mapeamentos cartográficos, foi a constituição e formação de muitas cidades, onde, apesar disso, a maioria da população continuou vivendo no ambiente rural. Nessa fase do capitalismo, predomina o sistema colonial, que é a exploração de terras, de outras terras, através da mão de obra escrava. Essa exploração se dá através da agricultura, da pecuária e da busca por metais preciosos. Depois surge o capitalismo industrial, que ele surge no século XVIII e vai até o século XX. Ele surge imediatamente após as duas revoluções burguesas.
Uma com impacto político, que foi a Revolução Francesa de 1789 a 1899, e a outra com impacto econômico, que foi a Revolução Industrial, Revolução Inglesa, que aconteceu de 1760 a 1820. Esse período do capitalismo ficou marcado pelos fenômenos do êxodo rural, que é a saída, a migração do campo para as cidades, e os processos de urbanização. E tem como principal base e teoria econômica o liberalismo, que é uma teoria que foi desenvolvida pelo teórico econômico Adam Smith. Essa teoria, ela prega a atuação mínima do Estado nas práticas comerciais e a busca constante por lucro e pela acumulação de capital. No capitalismo industrial, uma característica que já difere do capitalismo comercial é a mão de obra. A mão de obra aqui é assalariada. Porque os grandes capitalistas, os burgueses, começaram a perceber que, através da mão de obra assalariada, eles poderiam obter mais lucro, mais capital, do que com a mão de obra escrava. Porque o escravo, por não ter salário e ter que ser sustentado com alimentação e moradia, mesmo que precários, causa mais gastos do que ganho. Já o trabalho assalariado, ele dá um salário mínimo para o trabalhador e ele tem que consumir dentro do mercado. Ele tem que ter um imóvel, ele tem que ter meios de locomoção, ele tem que consumir alimentos, roupas, etc. Então, vai dar mais lucro para o capitalista do que a mão de obra escrava. Apesar da grande maioria das colônias americanas, nessa fase, terem conseguido sua independência em relação aos países europeus, a colonização de outras terras, de outros continentes, como a África e a Ásia, supriu as necessidades da Europa de acumulação. Com isso, se intensifica a busca por matérias-primas que são transformadas posteriormente em mercadorias industrializadas e se estrutura a divisão internacional do trabalho. Isso é muito importante, onde de um lado tem-se as colônias, atuando como fornecedoras de matérias-primas e produtos primários, no geral, e do outro lado tem-se as grandes metrópoles e os países industrializados como fornecedores dessa mercadoria. Essa colonização europeia nos países, tanto nos países americanos quanto nos países africanos e asiáticos, trouxeram consequências devastadoras até hoje, principalmente na África, porque esgotou todos os recursos, praticamente todos os recursos naturais daquele continente. Isso também, essa fase do capitalismo, trouxe enormes consequências para o espaço geográfico, com um grande crescimento da população urbana e um maior índice de êxodo rural. Por último, nós temos o capitalismo financeiro, que surge ali no início do século XX e, para alguns, ele perdura até hoje. É o modo do sistema capitalismo atual. Ele é marcado pela especulação financeira e pela bolsa de valores, que se estrutura com a formação de mercado de ações e sua especulação em termos de valores, taxas e juros. Pode-se dizer que no capitalismo financeiro, há uma fusão entre capital bancário e capital industrial. Isso porque as empresas passam a se desmembrar, a se dividir em ações negociadas com base em valores e calculadas a partir do potencial lucrativo oferecido por tais empresas. Nesse contexto, surgem as empresas transnacionais, empresas que possuem atividades e atuações comerciais em diversas nações e possuem uma sede única em um determinado país. Os principais exemplos de transnacionais que atuam aqui no Brasil é a Nestlé, que tem sua sede na Suíça, a Microsoft, por exemplo, que tem sua sede em Washington, nos Estados Unidos. Temos também a JBS, que é uma transnacional brasileira que atua em outros países, e outra transnacional brasileira é a Tigre, que também atua em outros países. O principal impacto dessa fase do capitalismo sobre o espaço geográfico foi a industrialização dos países emergentes, dos países subdesenvolvidos, com uma acelerada urbanização ao longo do século XX. Nessa fase, transitou entre dois modelos econômicos principais: o keynesianismo, onde se pregava um estado de bem-estar social,
que era um incentivo ao consumo, porém nessa fase o Estado ficou forte, ele tinha uma característica forte, com forte atuação na economia, mas logo passou para o neoliberalismo, que resgata as ideias de Adam Smith, empregam aqui nesse contexto financeiro para aumentar a acumulação, também com o Estado mínimo. Bom, eu trouxe essa imagem aqui para a gente refletir, fazer um exercício, que é uma charge sobre as características das relações entre o burguês e o proletário dentro do sistema capitalista. Bom, aqui nós temos do lado direito o burguês e aqui do lado esquerdo o trabalhador. Aqui atrás, nesse saco enorme de dinheiro, está a riqueza criada pelos trabalhadores. E aqui o salário que o patrão, o burguês, emprega a esses trabalhadores. Isso implica uma enorme desigualdade dentro do sistema capitalista, o que levou a diversas críticas por parte de diversos teóricos ao longo da história, onde a partir dessas críticas se origina o outro sistema que a gente vai falar na próxima aula, que é o sistema socialista. Então eu deixo essa imagem para vocês refletirem sobre o que ela está querendo dizer, se ela está de acordo com a atuação do sistema capitalista e o que vocês acham dela. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até breve. Tchau, tchau.